Voltamos com o nosso programa Eclésia dessa noite. Estamos falando sobre a oração pelos mortos, a existência do purgatório, como fazer para lucrar a indulgência plenária para os fiéis defuntos nesse mês de novembro, que geralmente, né, a Igreja permite e nos ensina que nos primeiros 8 dias do mês de novembro a gente pode rezar pelos fiéis defuntos a ponto de lucrar a indulgência plenária. Nesse ano de 2020 há uma exceção, devido justamente a um ano difícil que estamos vivendo pela pandemia. Então, a Igreja permitiu, nesse ano de 2020, que durante todo o mês de novembro a gente possa fazer as nossas orações e lucrar as indulgências plenárias para as almas dos fiéis defuntos. O Padre Guido vai explicar já quais são os 5 itens. Ele já falou, mas vou repetir aqui para ficar bem claro. E desses 5 itens, quais, de que maneira fazer certinho, para você não ter nenhum tipo de dúvida aí na sua casa, tá bom? Bom, fiz uma pergunta no bloco anterior, pedi para o Padre Guido explicar para a gente. Primeira pergunta, Padre Guido. Sim. Eu posso escolher a pessoa que eu quero rezar? Se tem um falecido na minha família, se tem um conhecido que eu gostaria de rezar, quero rezar pela alma do fulano que morreu. Eu posso ou eu tenho que fazer de maneira geral e Deus que escolhe? Não, nós podemos escolher a alma da pessoa que nós queremos, certo? Volto a repetir, se aquela alma já está no céu, é Deus que intervém e doa este benefício para uma outra alma. Temos toda a liberdade de escolher a alma. Padre, eu não teria ofereça para a alma mais necessitada. E neste caso, nos colocamos diretamente ao mesmo lado de Deus, digamos assim, para favorecer uma alma que necessita. E se alguém no ano passado, por exemplo, já fez todas essas atividades para lucrar a indulgência plenária para um fiel falecido? Olha, a pessoa perdeu o pai e no ano passado fez essas obras para o pai dela. Precisa fazer de novo esse ano? Nunca se perde tempo quando se reza. Tá. Agora, a indulgência plenária é a remissão total. Não devemos criar nenhuma dúvida diante do efeito da nossa oração. Mas ninguém te impede de repetir com mais devoção ainda a oração. Mas saiba que uma vez que você fez isso, garantiu exatamente diante de Deus, com profunda humildade, que o seu efeito possa dar os frutos desejados. O Padre Guido, e a outra pergunta que eu tinha pedido no bloco anterior para o senhor responder, é se podemos fazer mais de uma vez, já que temos o mês todo, né? Podemos escolher, por exemplo, 4, 5 pessoas da nossa família, entre os falecidos, e fazer nesse período? Sim, podemos. Agora, os 5 itens, Padre, o senhor falou, tenho que me confessar toda vez que eu faço. Não, confesse uma vez. Se você quer amanhã repetir esta prática religiosa e não tem pecado grave, peça perdão a Deus das tuas faltas e vai para frente. Certo. Existe uma ordem, Padre, como devemos fazer? Tem que visitar primeiro o cemitério ou ir na igreja. Se não pode, não tem problema. Agora, se é a primeira vez que faz, coloque como prioritária a Santa Confissão Sacramental, né? Primeiro, estar bem com Deus, porque todas as graças, Deus atende o nosso pedido quando nós estamos bem com Ele. Por isso, o primeiro gesto é uma confissão, certo? Antigamente se dizia, no primeiro dia de novembro, dos 8 dias, no primeiro dia se ganhava indulgência visitando o cemitério, e nos outros dias se ganhava visitando as igrejas. Hoje já estamos no dia 3, naturalmente, e vamos na igreja, numa capela mais próxima, e vamos rezar pelas almas. Elas estão ansiosas de receber o valor da nossa oração. Acho que essa pergunta, que o senhor falou, a questão da ordem, tem uma pessoa que mandou para a gente uma mensagem, diretora, coloca para a gente aí justamente sobre isso. É a Cris, olha lá. Olá, padre, queria saber se precisamos seguir na ordem colocada os 5 passos para a indulgência plenária. Primeiro vamos relembrar os 5 passos. Exato, os 5 passos. Visitar uma igreja ou visitar um cemitério e rezar pelas almas. Segundo, confessar-se. Terceiro, receber a Santa Comunhão e oferecê-la em sufrágio das almas. Quarto item, rezar a nossa profissão de fé, o nosso credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, aquela oração que geralmente todos os domingos nós rezamos logo após do sermão do Padre, né?
E último item, rezar uma oração espontânea, se sugere uma oração do Pai Nosso, nas intenções do Santo Padre, o Papa. Então, como o senhor já explicou, a ordem é indiferente, mas precisa estar em estado de graça, precisa comungar. Exato. Né? A confissão não precisa fazer em cada ocasião, mas a comunhão sim, né, Padre Guido? A comunhão sacramental, sim. Exato, podem fazer. E, padre, durante todo o mês, sim, podem. Olha que grande benefício, meus amigos. Ed é isso que as almas estão esperando de braços abertos. Gente, se as almas pudessem dar uma mensagem para nós que estamos aqui na Terra, nunca, e repito esta palavra, nunca estariam pedindo de serem lembradas pelas velas, pelas flores, ou pelos túmulos de mármore ou de granito de primeira qualidade. É verdade que estas coisas nós sentimos como uma expressão do nosso amor, não vamos desprezá-la, né? Mas as almas estariam pedindo única e exclusivamente de serem lembradas na nossa oração, porque a oração encurta a distância entre elas e Deus. Quanto mais rezarmos pelas almas, um dia serão elas, no alto do céu, a rezar para nós, realizando plenamente aquele artigo da nossa fé contido na profissão de fé, que afirma: creio na ressurreição da carne e creio na comunhão dos santos, no intercâmbio de orações e de benefícios entre nós e eles. Padre Guido, talvez para encerrar aqui esse assunto, que eu queria que o senhor falasse um pouquinho do Santo da Tua Terra na sequência, que é o dia dele amanhã. Sim. É sempre interessante a gente colocar a intenção na Santa Missa pela alma dos fiéis falecidos. 7º dia, 1 mês, 1 ano e quantos anos for, não importa. 20 anos de falecimento, 15 anos de falecimento, tudo mais. Para lucrar a indulgência plenária nesse período, obrigatoriamente eu tenho que colocar o nome da pessoa na Santa Missa ou são coisas distintas? Não, são coisas distintas. Deus conhece a nossa vontade. Tantas vezes até pessoas que pedem orações: Padre, o meu nome, não se preocupe do nome. É a última coisa que, digamos assim, não é que desconsidero, né? Mas Deus conhece que você está precisando e aplica o fruto da minha oração para você. Também para as almas, né? Gente, rezemos para elas, não tenhamos medo de encomendar uma Santa Missa, aplicar também as nossas obras de misericórdia corporal e espiritual, ganhando benefícios que podemos aplicar para as almas. Uma coisa muito bela, minha gente. Todos têm na Bíblia. Pode conferir, daqui a pouco terminamos o programa, mas pode conferir no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 32 e 34. Repito, Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 32 e 34. E tomara, diácono Eli, que isso aconteça com todos nós, na hora da nossa morte. O Pai Eterno que nos dirá: vinde benditos, porque eu estive com fome, com sede, sem roupa, de passagem, doente, preso, você me visitou, você me alimentou, você me vestiu, você me acolheu na sua casa. E nós perguntaremos para o Pai Eterno: mas quando foi que tudo isso aconteceu? E Ele responderá: todas as vezes que vocês fizeram isso para qualquer um dos meus irmãos lá na terra, foi para mim que vocês o fizeram. Muito gratificante esta passagem. Pode conferir no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 32 a 34. Muito bem, então além desse período que já está claro que a igreja vai rezar pelas almas, no decorrer do ano litúrgico, muitas oportunidades de lucrar a indulgência plenária para a gente mesmo, com as mesmas condições, né? Rezar pelas intenções do Santo Padre o Papa, confessar e comungar, professando a nossa fé, que é o creio, e fazendo a determinada obra. Por exemplo, aquela oração: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, é uma oração indulgenciada. O Santo Terço também é uma oração indulgenciada, porque a indulgência ela pode ser plenária, que é total, ou parcial, né? Em resumo, tendo uma vida correta, frequentando as missas, as confissões, e ao longo do ano litúrgico a gente já vai ganhar essas indulgências, mesmo que a gente não pare para pensar sobre elas. Como, por exemplo, como o Padre Guido já disse, rezar a Via Sacra. Na Quaresma a gente não reza a Via Sacra? Está aí
um bom exemplo, então, para a gente fazer pela nossa salvação mesmo, ou indicar alguém que queremos rezar. Padre Guido, nos últimos minutos do programa, um santo maravilhoso que amanhã, né, no calendário litúrgico a gente lembra dele, mas como ele é da tua terra, queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente desse santo e por que ele foi tão importante. Certo, trata-se de São Carlos Borromeu, que viveu na cidade de Milão, foi até bispo de Milão, na Itália, minha terra, obrigado, né? E viveu no século XVI, um século marcado grandemente pela história da Igreja, porque se realizou um dos maiores concílios na sua história, o Concílio de Trento. Havia muitos ventos contrários, digamos assim, ao caminho da Igreja. Estavam nascendo religiões protestantes, falta de fé, confusão também dentro da mesma Igreja. Este homem vem ao mundo e manifesta logo a grande vontade de tornar-se sacerdote. Se torna sacerdote, exemplar, santo, era de uma família nobre, deu tudo o que ele tinha também aos pobres e se tornou bispo da cidade de Milão. Faleceu somente com 46 anos de idade, a mesma idade de São Francisco de Assis. Visitou todas as cidades da sua grande diocese e, sobretudo, ele fundou, primeiro caso na história, os seminários. O Concílio de Trento, para colocar ordem e disciplina na Igreja, estabeleceu o nascimento de seminários para preparar os jovens candidatos ao sacerdócio. Ele, Carlos Borromeu, colocou isso logo em prática e na diocese de Milão, a minha terra, nasceu o primeiro seminário do mundo, lugares apropriados para a formação. Foi um homem que se destacou também para vestir a camisa do time, como se diz na gíria, na hora de defender todas as verdades da fé católica. Lutou até contra pessoas que colocavam em dúvida a honestidade da sua vida e deu o que estava ao seu alcance para a glória de Deus. Faleceu ainda muito jovem, após ter preparado centenas e centenas de jovens para o sacerdócio, e se tornou exemplar, muito conhecido e amado em toda a Itália e no mundo católico. Então, o seminário que nós conhecemos hoje, que vai formar tantos sacerdotes na igreja, deve muito a São Carlos Borromeu? Sim, porque ele foi o pioneiro lá na Itália. Alguém perguntaria, padre, antes como é que fazia no seminarista para tornar-se padre? Frequentava na escola de sacerdotes e quando o sacerdote notava que aquele jovem já estava em condições de receber o ministério, o apresentava com a sua responsabilidade direta, o apresentava ao bispo e o bispo o consagrava. Agora tivemos exatamente uma instituição do seminário. E depois ele se tornou muito, digamos assim, um propagador da doutrina da Igreja, defendendo os 7 sacramentos, defendendo sobretudo o milagre da transubstanciação, a mudança do pão e do vinho para o corpo e o sangue de Cristo na hora da santa consagração da Santa Missa. Foi porque nascia, repito, heresias protestantes, luteranos, calvinistas, anglicanos e outros setores de heresias que a Igreja achou por bem fazer de tudo. Inclusive, não esqueçamos que os grandes frutos do Concílio de Trento, que foi não somente a ação de São Carlos Borromeu, mas também o nascimento de tantas congregações e ordens religiosas que até hoje continuam doando à Igreja e ao mundo santos e santas. Além de São Carlos Borromeu, que é um santo e foi bispo lá de Milão, Santo Ambrósio também foi bispo de Milão e também um grande santo, obviamente mais antigo que ele. Padre, nosso tempo está acabando, nós recebemos algumas participações aqui, por exemplo, da Edna Maria de Ponta Porã, da Cristiane Bianchini de Encantado, Rio Grande do Sul, Maria Elizabeth Gonçalves de São José do Rio Preto, Maria Cristina Santos de Teófilo Otoni, Maria Gorete Melo de Natal, Suzilene da Silva de São Paulo, enfim. Quero dizer uma coisa assim, ó, as perguntas que chegaram para a gente, que há questões pessoais, não tem como a gente responder. Você precisa buscar aí na sua cidade um auxílio do seu parco ou de um parco da paróquia vizinha
e perguntar esses detalhes a ele, porque envolve coisas pessoais e não tem como a gente entrar nos pormenores. Mas, em linha geral, repetindo aqui, olha, para lucrar a indulgência plenária, de acordo com as condições que o Padre Guido já explicou, a confissão não precisa repetir. Você precisa estar em estado de graça para poder comungar. Por exemplo, confessou e vai nos próximos dias fazer as ações. Agora, a missa é preciso repetir para cada vez que você for fazer a indulgência plenária para algum fiel falecido. Você comunga naquela intenção, reza pelo Santo Padre o Papa, reza pelas almas. No outro dia, comunga naquela intenção, reza pelo Santo Padre o Papa, reza pelas almas. Lembrando também que tem o creio, né? Então, é preciso repetir a comunhão para cada uma, sim, dessas pessoas que você vai rezar, tá certo? A ordem não altera que você vai fazer isso, você pode fazer as orações na sua casa e a comunhão, é óbvio, você vai receber da igreja, na igreja. E tem mais uma pergunta para a gente encerrar aí pelo WhatsApp? Tá lá, a Regina. Padre, o tempo do purgatório é o mesmo tempo da Terra? Por exemplo, se a alma ficar 30 anos no purgatório, é o mesmo tempo da Terra? Antes do senhor terminar essa resposta, lembro que a gente tem pouco tempo para o senhor responder. Perfeito, obrigado. Dona Regina, o tempo existe só aqui na Terra. Não podemos usar o mesmo metro para a vida eterna. Tem uma dimensão diferente, como o purgatório não é um lugar, é um estado de vida da alma. Foge do tempo do lugar, não é que existe o purgatório perto de uma cidade ou para cá e para lá, não. São estados, devemos, digamos assim, deixar de lado a metragem conforme os nossos sentidos e entrar na dimensão da vida eterna. Portanto, o tempo é relativo. E por isso vamos rezar pelas almas, não calculando o relógio, quanto tempo é, etc. Não é o raciocínio que é válido. O que é válido é a oração pelas almas e a nossa fé que nos diz que um dia, voltamos novamente a uma linguagem humana, um dia irá terminar o sofrimento, num momento particular, terminará o sofrimento das almas para a pátria do céu. Pedir para o senhor nos dar a bênção e na bênção já responder se o purgatório tem data de validade. Exato. Portanto, o purgatório terá validade até o fim do mundo. Quando uma vez que termina o mundo, terminará também no purgatório, certo? Dou a bênção para todos vocês, uma especial para a dona Cristina Lorenz, de Brasília, de Teófilo Ottoni, parece que mandou até uma mensagem que está ligada com toda a sua família ao nosso programa. Um grande abraço, muita fé, todos temos os nossos mortos, os nossos falecidos, que aguardam ansiosos por este benefício que gratuitamente a Igreja concede e nós gratuitamente oferecemos para eles. A bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Então vamos aproveitar, queridos amigos telespectadores, vamos povoar o céu com as nossas orações, né, e rezar pelas almas dos fiéis defuntos. Obrigado, viu, Padre Guido, mais uma vez, por senhor estar aqui conosco. Lembrando, nossos amigos, nós estamos exibindo o programa hoje, terça-feira, ao vivo, né, 8h40 da noite, e todo domingo tem um programa inédito. Estamos também exibindo aos domingos, 19 horas, o programa Eclésia Inédito. Por exemplo, no próximo domingo, vamos exibir um programa com o Dom José Falcão, né, que é bispo do Auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil, apresentador aqui da Rede Século XXI. Vamos falar com ele sobre a prefiguração do Cordeiro Imolado. A prefiguração do Cordeiro Imolado. Os sinais na Antiga Aliança, na cultura dos hebreus, que são os judeus, né, o que a gente percebe ali que é prefiguração do próprio Cristo que nasceria e morreria na cruz por nós. É um tema muito interessante. Domingo, às 19 horas, com Dom José Francisco Falcão de Barros, esse tema, a prefiguração do Cordeiro Imolado, tá certo? Curtam e nos acompanhem também pelas redes sociais, né? Acompanhem as nossas páginas no Facebook, no Instagram e nos ajude também a divulgar o nosso material de evangelização, de catequese através das redes sociais também, tá certo? Na semana que vem a gente volta para mais um programa ao vivo na terça-feira e lembrando, domingo, né, temos 19 horas esse programa inédito. Não deixe de assistir, tá certo? Até lá então, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.